Marina, tem alguma coisa embaixo da minha cama. Foi assim com a voz tremendo e os olhos arregalados que o pequeno Thomas Beltro, de apenas 9 anos, pediu ajuda na manhã em que tudo começou a mudar. Desde que cheguei para trabalhar na casa dos Beltro, um casarão elegante em Belo Horizonte, senti que o ar ali parecia pesado demais. Thomas vivia cansado com olheiras profundas e as mãos sempre tremendo e nenhum médico conseguia explicar o motivo. O pai dele, Eduardo, um empresário conhecido na cidade J, tinha perdido o brilho no olhar. Carregava culpa cansal e um medo que ele nem tentava esconder. Naquele dia, quando Thomas apontou para baixo da cama sem dizer uma palavra, um arrepio percorreu minha espinha. Me abaixei devagar, esperando ver apenas poeira. Mas o cíncio daquele espal escondido parecia respirar. Mais tarde, o menino finalmente contou que aquela cama tinha sido da mãe dele. Ele pediu para ficar com ela depois que ela morreu porque sentia saudade demais. E foi exatamente dali que sua doena começou. Noite, quando ele dormiu, respirei fundo e levantei um canto do colcho. Meu dedo bateu em madeira. Uma caixa. Pesada. Escondida. No dia seguinte, Thomas piorou. Nos eias lágrimas silenciosas, um cansal que não combinava com a idade. Foi ento que contei tudo para o pai. O rosto de Eduardo empalideceu na hora, como se aquela caixa abrisse um buraco no passado dele. Marina, precisamos ver o que tem ali. Pode ser a resposta. Ele nem fazia ideia do quanto aquela deciso mudaria a vida dos terrés. Porque o que se escondia naquela caixa carregava uma dor que não era de Thomas, mas estava destruindo ele dia após dia. Foi na manhã seguinte que tudo desabou de vez. Thomas acordou pior, muito pior. Seu rostinho estava ainda mais plido e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Sentado na beira da cama, respirava como se carregasse um peso invisível no peito. Quando toquei sua testa, senti um frio que não era de febre, era de medo. Marina, não deixa ela voltar. Ele sussurrou sem fora. Quem, meu amor? Ele apontou outra vez para baixo da cama. Meu coral disparou. Desci as escadas correndo e encontrei Eduardo na cozinha encostado na bancada, a mão tremendo enquanto mexia no café que nem teve coragem de tomar. Ele estava esgotado, parecia um homem que Joto tinha perdido uma esposa e agora temia perder o filho. Eduardo, precisamos conversar. Ele ergueu o rosto. O que foi agora? Ele piorou. Contei sobre a caixa, sobre o que senti quando a toquei. Não exagerei, mas também me suavizei. Quando mencionei que estava escondida sob a cama da esposa falecida, os olhos dele perderam o foco. Uma caixa, ele murmurou, engolindo seco. Eu lembrava dela escondendo algo. Mas nunca imaginei que fosse isso. A culpa atravessou o rosto dele como uma elimina. Subimos juntos. Thomas estava deitado, mas diferente, como se esperasse por aquilo. Quando afastamos a cama e a caixa apareceu por completo, o ar do quarto pareceu mudar. Ficou denso, pesado, quase difícil de respirar. Eduardo deu 2 passos para trás. A caixa da Clara disse com a voz quebrada. Ela nunca me deixou ver o que guardava. Ajoelhei perto do objeto. Mós suando. Respiral curta. Senti o olhar de Thomas em mim, no de medo, mas de alvio. Eles queriam que tíssemos aquilo dali. Eduardo, falei baixinho, tentando controlar meu perrepério tremor, o que quer que esteja aqui no pertence ao Thomas. Isso precisa acabar hoje. Ele assentiu lutando para no desabar. E ali naquele quarto silencioso ficou claro não era esse uma caixa. Era um pedal do passado que ainda envenenava o presente. E estava prestes a ser aberto. O quarto parecia menor naquela tarde. Como se as paredes estivessem encolhendo para empurrar a verdade na nossa direção. Eu e Eduardo nos ajoelhamos diante da caixa. As mãos dele tremiam, mas não era de medo sobrenatural, era de culpa. Uma culpa antiga acumulada em silêncio, assim como o objeto que estava prestes a ser aberto. Marina tem certeza disso? Ele perguntou a voz fraca. Eduardo, o Thomas está sofrendo, e isso aqui toquei a tampa da caixa. Começou a machucar ele faz tempo. Quando levantei a tampa, alguns centímetros, o ar do quarto pareceu mudar. Uma sensação pesada, espessa, quase sufocante, tomou conta do ambiente. Dentro vi algo que brilhou plido o contorno de um porta-retrato antigo.
Toms, meio acordado, murmurou: "Não deixa perto de mim, por favor." Foi o suficiente. Abri a caixa um pouco mais. O cheiro de madeira velha misturado a algo doce, talvez flores secas, escapou como um sussurro. Dentro havia uma foto da Mi e de Toms, um crucifixo quebrado, uma flor preta completamente desidratada e uma carta dobrada amarelada pelo tempo. Eduardo recuou como se tivesse levado um golpe. Eu não sabia que ela guardava isso. Essa caixa não foi feita para ele. Eduardo, respondi. Foi feita para ela mesma, para guardar uma dor que ninguém viu. Ele levou a mão ao rosto, tentando segurar o que jato te escorria pelos olhos. Eu estava sempre viajando, sempre ausente. Clara sofria sozinha, e eu não vi. Pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, vi o peso real que aquele homem carregava. Não era esse. Medo de perder o filho era arrependimento de ter perdido a esposa, sem perceber que ela murchava aos poucos. Tirei a carta e olhei para ele pedindo permisso silenciosa. Ele assentiu. Quando comecei a abrir o papel, pareceu estremecer entre meus dedos, como se guardasse um grito nunca ouvido. E ali naquele instante senti o que estava prestes a ser revelado dentro daquela carta não era apenas tristeza. Era o tipo de verdade que muda tudo. Quando comecei a ler a carta, o silêncio do quarto ficou tão pesado que parecia ter corpo. A letra era delicada, mas tremula como se cada palavra tivesse sido escrita entre égrimas. Eduardo observava cada movimento meu em véu, como se estivesse prestes a ouvir a pria centena. A quem dormir nesta cama, que sinta meu vazio, que respire minha tristeza, que carregue por um instante as sombras que caminham comigo. As palavras batiam no ar como facadas lentas. Meu Deus, Eduardo murmurou, levando a mão ao peito. Ela escrevia isso enquanto eu estava em viagem. Eu não vi que ela estava afundando. Levantei os olhos para ele. Nu era sobrenatural. Nu era maldio. Era dor acumulada, uma tristeza tu grande, que transbordou para os objetos ao redor. E Toms estava dormindo em cima disso. Eduardo, falei com cuidado, mas firme. Essa carta não foi deixada para o seu filho. Foi deixada para você. Ela estava pedindo socorro do jeitinho que conseguia. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu silenciosa. Pela primeira vez, aquele homem acostumado a parecer forte, se quebrava de verdade. Toms respirou fundo na cama. No aquele suspiro cansado de antes, mas um ar mais solto, mais leve, como se algo finalmente tivesse se afastado dele. Fechei a carta com delicadeza. Eduardo, isso não pode continuar aqui. Essa dor não pertence ao Toms. Nem a Voque mais. O que a gente faz, ele perguntou sem saber onde pisava. Ajoelhei-me ao lado da caixa, agora completamente aberta. A gente encerra esse ciclo. Do jeito certo. Com respeito e com coragem. Eduardo assentiu, enxugando o rosto com a manga da camisa. Seus olhos antes apagados tinham agora uma determinal nova, nascida do amor pelo filho, e da vontade de reparar o que no PDE ver no passado. Ele respirou fundo. Então vamos terminar isso juntos, Marina. Hoje. Agora. E naquele instante percebi no estivamos mais abrindo uma caixa. Estivamos abrindo um luto inteiro que finalmente tinha encontrado espaço para ser encerrado. O quarto parecia preso entre dois mundos, o passado que doa e o presente pedindo socorro. Depois de ler a carta não havia mais de vidas. A dor de Clara, a Mi de Toms, estava impregnada naquela caixa, naquela cama, naquele silêncio que fazia o menino adoecer sem entender porquê. Nu era maldio. Nu era sobrenatural. Era sofrimento velho, esquecido, mas ainda vivo demais. Eduardo respirou fundo, enxugou o rosto e falou com uma firmeza que eu ainda não tinha visto nele. Marina, vamos tirar isso da vida do meu filho, de uma vez por todas. Toms observava tudo com olhos cansados, mas havia algo novo neles, um alvio temido, quase como se ele finalmente pudesse descansar. Toquei sua mão e prometi, fica tranquilo, meu amor, nada disso seu. Ajeitamos a caixa com cuidado. Era pesada no pelo tamanho, mas pelo que representava. Cada passo que divamos para fora do quarto parecia diminuir um pouco o peso no ar. A casa, que antes parecia sufocada, comeava a respirar devagar. No jardim, a terra estava mida da chuva da noite anterior. Eduardo pegou uma pê. Suas mãos tremiam, mas ele não parou. Cavou como quem cava dentro de si mesmo,
abrindo espal para enterrar um passado que nunca soube enfrentar. Eu segurava o caixa no colo. Ela sofreu sozinha. Eduardo, murmurei. E Vokest pagando esse preu a vida inteira. Ele fechou os olhos quebrado, mas consciente. Meu filho não merece carregar o que eu não tive coragem de ver. Quando o buraco ficou fundo o suficiente, coloquei o cofre L dentro. O vento soprou leve, mas frio como se assoprasse um adeus esquecido. Eduardo jogou a primeira pê de terra. A segunda. A terceira. E a cada movimento parecia que uma parte da casa se aquietava. Que algo enfim encontrava descanso. Voltamos para dentro. Toms estava acordado olhando para a porta como se soubesse exatamente o que tínhamos feito. Vok tirou ele? Perguntou baixinho. Tiramos sim, respondi. E pela primeira vez em dias ele sorriu. Um sorriso frágil, mas verdadeiro. Um sorriso de quem finalmente estava livre de um peso que nunca foi seu. Naquela noite a casa parecia outra, como se um peso antigo tivesse enfim encontrado para onde ir. Toms dormiu tranquilo, tão tranquilo que o silêncio do quarto pela primeira vez no assustava. Ele respirava fundo, profundo, como um menino da idade dele deveria respirar. Eu fiquei alguns minutos ali se observando. Às vezes a paz também emociona. Quando desci para a sala, encontrei Eduardo sentado no sofá, segurando uma caneca de café frio. Ele não chorava, não tremia, mas o jeito como olhava para o nada dizia tudo. Era um homem tentando reorganizar os pedaços de si mesmo. Ele melhorou, sussurrei, me aproximando. Eduardo levantou o rosto cansado, mas com um brilho novo. Eu vi. Entrei agora há pouco. Faz anos que não o vejo dormir assim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que no pesa que acolhe. Marina ele comeou hesitando. Vok acredita que a dor pode ficar presa em coisas em lugares? Me sentei ao lado dele. Acho que a dor que a gente não enfrenta vira sombra. E sombra sempre acha um jeito de cair sobre algum. E caiu sobre o meu filho. Ele murmurou com culpa. Eduardo Vok também carregou essa sombra sozinho. Respondi com cuidado. Hoje Vok teve coragem de encarar algo que muita gente nunca teria. Ele respirou fundo, deixando as palavras deslizarem por dentro dele como um remédio amargo. Eu se queria ter enxergado antes. Queria ter sido um marido melhor. E hoje Vok sendo um pai melhor completei. E isso também cura coisas. Eduardo balanou a cabeça devagar, como se algo dentro dele estivesse se acomodando pela primeira vez em anos. Obrigado, Marina, por tudo. Eu ajudei o que Jota estava gritando para ser resolvido, respondi. Do andar de cima ouvimos Tom se mexer, mas sem choro, sem tremores, sem pesadelos. Apenas o som comum de uma criança dormindo. Eduardo fechou os olhos e sorriu pequeno, mas verdadeiro. A casa está respirando de novo, Vok percebeu. Olhei ao redor. Percebi, sim. O ar parecia mais leve, o futuro mais possível. E pela primeira vez, senti que aquela família tão machucada tinha começado a se reconstruir. De dentro para fora. Com verdade. E com coragem. No dia seguinte, o sol entrou pela janela como se também me tivesse decidido recomeçar. Toms desceu as escadas com passos ainda lentos, mas firmes. O rosto tinha cor, os olhos tinham brilho, e a casa inteira parecia vibrar com essa mudança. Ele correu até o jardim, respirou fundo e sorriu aquele sorriso simples, mas tão raro, nos últimos tempos que fez meu peito aquecer. Eu o observava da varanda quando Eduardo se aproximou. Não parecia mais o homem quebrado dos dias anteriores. Ainda havia tristeza, claro, mas agora misturada com algo novo ao vivo. Ele está voltando a ser menino, comentou quase emocionado. Eles precisava se livrar do que não era dele, Eduardo respondi. Ele assentiu olhando para o Piefri, o filho, como quem redescobre um tesouro esquecido. Passei tantos anos tentando apagar minhas perprias falhas, murmurou. E sem perceber deixei as dores da Clara ecoarem pela casa inteira. Dores que ela tentou esconder, completei. E que vós tentou esquecer. Eduardo respirou fundo, como se estivesse aprendendo a engolir a perpria culpa sem se afogar nela. Marina, eu nunca te agradeci o suficiente, disse ele. Vok entrou aqui para cuidar do meu filho e acabou salvando eles dois. Senti meu coral apertar. No de tristeza, mas de uma humanidade que poucas vezes testemunhei tu de perto.
Eu fiz o que qualquer pessoa faria vendo uma criança machucar por dentro, respondi. Ele sorriu pequeno, sincero. Toms voltou correndo, segurando uma flor branca. Parou na nossa frente, ofegante. Olha, Pravox disse, estendendo a flor para eles dois ao mesmo tempo. Eu e Eduardo trocamos um olhar. Um daqueles olhares que dizem mais do que qualquer conversa longa. A flor era delicada, fresca, o oposto daquela flor preta que encontramos na caixa. Era quase símbolico, como se o menino estivesse devolvendo vida ao lugar onde antes havia sombra. Quando Toms correu de novo pelo jardim, Eduardo falou baixinho. Talvez essa casa esteja sendo reconstruída comeando por ele. E eu senti que era verdade. A dor tinha sido enterrada. O passado finalmente reconhecido. E o futuro comeava ali na risada de uma criança que voltava a ser livre. Naquela tarde algo diferente pairava no ar. Uma calma sincera que parecia até estranha depois de tudo que havamos vivido. Toms passou horas brincando no jardim, correndo pelo gramado, como se estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. O som da risada dele leve e solta enchia a casa inteira. Era como se cada gargalhada apagasse um pouco da sombra antiga que ainda tentava permanecer ali. Eu e Eduardo observamos da varanda. Ele com os braços cruzados e o olhar perdido no menino. Eu sentada na cadeira de madeira, sentindo um alvio profundo. Marina, nunca pensei que a gente voltaria a vê-lo assim, disse Eduardo, a voz embargada. Eles precisava respirar sem carregar dor que nu era dele. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se virou para mim. E eu precisava enxergar o que ignorei por tempo demais. Eduardo, comecei escolhendo as palavras S vezes a gente se consegue ver quando algum acende a luz. E essa luz, ele respirou fundo, foi voz. Senti o coral disparar. No por romance, mas pela honestidade crua que sa dele. Era raro ver um homem tão orgulhoso admitir fragilidades com tanta verdade. Toms correu até Nés de novo com o rosto suado e feliz. Te com fome, rimos. Era tu normal, tu simples, tu saudável. Fazia meses que não ouvamos algo tu comum, soar tu precioso. Depois do lanche, Toms subiu para tomar banho. A casa ficou em silêncio por alguns minutos. Silêncio bom. Silêncio de descanso. Eduardo se aproximou devagar, apoiando as mãos no corrimo da varanda. Marina, eu tenho pensado muito. Sobre tudo. Sobre a Clara, sobre o Toms, sobre mim. Ele engoliu seco. Sobre Nés 2. Meu peito apertou. A verdade no olhar dele me atingiu sem aviso. Vok chegou aqui para cuidar do meu filho e acabou cuidando de algo que eu nem sabia que ainda existia esperando. Não respondi. Se senti. Porque ali naquele exato instante, percebi algo que vinha nascendo aos poucos, o que recuperamos naquela casa, não foi a sade de um menino. Foi a chance de todos Enés comearmos de novo. Naquela noite a casa parecia respirar como nunca antes. Era como se cada parede tivesse finalmente soltado o ar que segurava havia anos. Depois do jantar, Tom subiu para o quarto com passos leves, quase saltitando. O brilho nos olhos dele fazia qualquer pessoa acreditar em milagres, mas eu sabia que não era milagre. Era cura. Cura de um silêncio que nunca deveria ter sido herdado. Fiquei na sala recolhendo algumas coisas quando Eduardo apareceu na porta com as mãos nos bolsos e um olhar pensativo. Ele não parecia mais o homem esmagado pela culpa dos últimos dias, mas também não era o empresrio firme e blindado que conheci no início. Era humano. Marina, posso falar com você um minuto? Assenti. Sentamos no sofá lado a lado. Ele respirou fundo como quem procura coragem para mexer numa ferida que ainda arde. Eu fiquei pensando em tudo que aconteceu. Comeou. Na Clara, no Toms, no que eu deixei passar por não saber lidar com o que ela sentia. Ele olhou para mim com honestidade. E também pensei muito em você. Meu coral bateu mais arrepiado, mas fiquei em silêncio, deixando que ele continuasse. Vok entrou na minha vida num dos momentos mais sombrios. E de um jeito que eu não entendo até agora, trouxe luz para tudo isso. Ele sorriu de lado tímido. Trouxe vida para o meu filho e para essa casa. Eu desviei os olhos, sentindo minhas emoções subirem superfície. Eduardo, eu se fiz o que qualquer pessoa faria por uma criança que precisava de ajuda. Não. Ele interrompeu com Doura. Vós fez muito mais. Vok enxergou o que ninguém mais quis ver.
Vok teve coragem de encarar o que eu fugi por anos. Houve um silêncio cheio de verdades no ditas. Marina, ele disse baixinho. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas sei que não quero enfrentar mais nada sem você aqui. Meu peito se aqueceu, mas eu respirei fundo antes de responder Eduardo uma coisa de cada vez. O Toms ainda este se recuperando e Vok também. Ele concordou sem pressa, sem presso, este com ternura. Tudo bem, eu espero. O importante é que a gente siga juntos do jeito que a vida permitir. E foi ali no silêncio acolhedor daquela sala que finalmente parecia um lar que percebi. A maior mudança não estava na casa. Estava dentro de NS. E pela primeira vez todos estávamos prontos para seguir adiante. Na manhã seguinte a luz entrou pela casa como um convite para recomeçar. Toms desceu as escadas correndo com um sorriso largo que parecia iluminar tudo ao redor. Era como se cada passo dele dissesse: eu te vivo, eu te bem. Eu e Eduardo nos entreolhamos aquele tipo de olhar que carrega um suspiro compartilhado, um alvio que não dê para colocar em palavras. O café da mãe foi simples, mas cheio de vida. Toms falava sem parar empolgado com planos para o dia, querendo brincar no jardim, revisar os brinquedos, mostrar um desenho novo. Coisas simples, mas que semanas antes pareciam impossíveis. Depois que ele saiu correndo para pegar a bola, Eduardo ficou parado, me observando com aquele olhar calmo que vinha ganhando espal nele. Marina, ontem noite, quando eu te disse que não queria enfrentar nada sem voz, eu falei frio. Senti meu coral acelerar, mas mantive o sorriso discreto. Eu sei, Eduardo, mas a gente precisa ir com calma. Ele concordou. Com calma, mas juntos, e sorriu pequeno, cheio de significado. O telefone dele tocou uma ligação do MDico de Toms. Houve um pequeno silêncio enquanto ele ouvia do outro lado da linha. Depois desligou devagar e se aproximou de mim. O médico disse que o Toms est totalmente estvel, que parece outra criana. Ele este sim, respondi emocionada. Ele finalmente te livre. Eduardo respirou fundo e olhou para o jardim onde o filho corria despreocupado. Marina, eu acho que pela primeira vez em muito tempo essa casa tem paz. Você, a casa. Eduardo, falei com suavidade. Vox 2 também. Ele se virou para mim, os olhos brilhando com aquela sinceridade nova que vinha crescendo desde que tudo aconteceu. Então vamos cuidar dessa paz juntos. Antes que eu respondesse, Toms gritou do quintal. Vem jogar com a gente. Os dois. Nesse chamado simples, senti tudo se encaixar. Não era sobre pressa, nem sobre esquecer o passado. Era sobre construir algo novo devagar, com verdade, com afeto. E ali no calor daquela manhã, percebi que estávamos finalmente prontos. Para a vida. Para a cura. E quem sabe para um sentimento que nascia bonito no tempo certo, no lugar certo, dentro daquela casa que antes esguardava sombras e agora comeava a guardar amor. Às vezes, quando a vida enfim encontra um espal para florir o coral, comeia a falar mais alto que o medo. Nos dias seguintes, uma paz nova se instalou naquela casa. Não era silêncio triste, era quietude de alma. Toms brincava pelo jardim como se recuperasse anos de infância perdida. Sua risada leve, espalhada pelo quintal inteiro, parecia reconstruir cada pedacinho daquele lar que antes carregava sombras demais. Eu observava de longe com o peito cheio, e toda vez que meus olhos cruzavam os de Eduardo, era impossível não sentir aquele calor manso quase timido que vinha crescendo entre nós dois. Numa tarde, enquanto Toms empilhava pedrinhas perto da fonte, Eduardo se aproximou devagar. Sentou ao meu lado na escada da varanda sem dizer nada por alguns segundos. Apenas respirou fundo, aquele tipo de respiral de quem finalmente tem espal para existir. Marina, eu nunca achei que minha casa pudesse ter essa leveza de novo. Ele disse, olhando para o filho. Elas precisava que algum abrisse a janela, respondi com um sorriso. Ele riu baixinho. Vó se abriu.
E abriu mais do que isso. Pausou. Abriu coisas aqui dentro que eu achei que nunca mais fossem voltar. Meu coral apertou. Nu de medo, mas de reconhecimento. Eduardo, a gente ainda está se reconstruindo. Falei com suavidade. Eu sei. Ele fitou meus olhos com honestidade. Mas estou disposto a fazer isso devagar. No tempo certo. Com você do meu lado. Antes que eu pudesse responder, Toms chamou Marina. Pai. Vem ver o castelo que eu fiz. Nos levantamos juntos. E no caminho até ele senti uma certeza calma, quase sagrada. Nes e tres, tu diferentes, tu feridos, tu improveis. Estivamos encontrando um jeito de ser família. Sem pressa. Sem medo. Sem sombras antigas. A dor tinha sido enterrada. A luz tinha entrado. E o amor comeava a nascer dia apis dia, exatamente onde antes havia silêncio. Porque no fim algumas casas não precisam de paredes novas, precisam apenas de pessoas dispostas a olhar o que ninguém nunca quis ver e recomear. Tem coisas que a vida revela quando a gente criou coragem suficiente para enfrentar o que vem depois. Os dias seguintes foram suaves, quase como se a casa inteira estivesse reaprendendo a viver. Toms acordava cantando, corria pelo jardim, sujava o short de grama. E eu nunca pensei que pudesse me emocionar tanto com cenas tão simples. Mas havia algo novo acontecendo, algo silencioso crescendo entre eu e Eduardo. Não era pressa, não era urgência. Era um cuidado desses que se construi gesto por gesto, palavra por palavra. Numa tarde calma, enquanto Toms desenhava no chão de cimento com giz colorido, Eduardo me chamou para ver algo no escritório. Quando entrei, ele estava parado perto da estante, segurando um album de fotos antigo. Marina, eu acho que é na hora de olhar para isso sem fugir, disse ele, abrindo o album. Me aproximei devagar. Era Clara. Sorrindo. Segurando Toms recém-nascido. Com luz nos olhos, uma luz que eu conhecia pelas estrias dele. Eduardo respirou fundo. Eu fugi dessas lembranças por muito tempo. No porque doam, mas porque eu não sabia lidar com o quanto falhei com ela. Você não falhou sozinho, respondi com ternura. A dor dela era dela, e a sua também precisava ser vista. Ele fechou o album com cuidado, como quem fecha uma ferida não para esquecer, mas para deixar cicatrizar. Marina, eu quero honrar quem a Clara foi. E quero, se a vida permitir, construir algo novo daqui para frente. Com calma, com verdade. Meu peito aqueceu. Era um convite, mas um convite sem pressa, sem preço. Tom surgiu na porta rindo. Vox 2. Vem ver meu desenho novo. Ele correu até Nies, sujando o cho com os pés descalos. E no meio daquela cena tão simples, senti algo poderoso. A vida estava finalmente encontrando espal. A dor tinha parado de gritar. E o amor, aquele amor manso, reconstruído que não tenta ocupar o lugar de ninguém, comeava a se transformar em lar. Um lar imperfeito, mas real e nosso. Às vezes, quando o passado finalmente encontra descanso, o futuro aparece devagarinho pedindo-lhe cena. Aquela semana foi marcada por pequenos milagres cotidianos. Toms corria pelo quintal, ria alto, chamava a gente para ver cada descoberta, uma pedra brilhante, uma borboleta pousando no brau, um galho torto que, segundo ele, parecia um drago. Era vida brotando onde antes existia medo. E eu e Eduardo estávamos aprendendo a caminhar lado a lado, no como casal, ainda no como promessa, mas como duas pessoas que tinham sobrevivido juntas a algo profundo demais para ser ignorado. Numa tarde de cu nublado, enquanto Toms tirava um cochilo no sofá, Eduardo me chamou para sentar com ele na varanda. Ele segurava uma xícara de chá e pela primeira vez percebi que suas mãos não tremiam. Marina, eu tenho pensado muito sobre tudo que a gente viveu aqui. Ele comeou olhando para o horizonte. Respirei fundo. Sabia que era um daqueles momentos que mudam o rumo da estria. Eu precisei ver meu filho adoecer para perceber que minha casa estava doente muito antes disso, disse ele com tristeza sincera nas palavras. E precisei de Vok para entender que no dê para curar nada sozinho. Aquelas palavras me atravessaram. No por romantismo, mas pela verdade. Eduardo, ninguém cura nada sozinho mesmo. Suspirei.
Mas você teve coragem. Coragem de abrir feridas que estavam enterradas faz anos. Ele virou o rosto para mim e havia um agradecimento silencioso no olhar dele. Eu quero construir algo mais leve daqui para frente. Para mim. Pro Toms. E se você permitir, convoquei aqui. Meu coral acelerou, mas não fugiu. Eu estou aqui, Eduardo. Respondi com a voz mansa. E a gente vai descobrir isso junto, no tempo certo. Naquele instante, Toms apareceu na porta, meio sonolento, segurando um travesseiro. Vocês estão conversando de novo? Perguntou rindo. Estamos sim, Eduardo, respondeu. E agora falta Svotsi para completar a conversa. Tom se enfiou entre eles dois no banco da varanda, deitando a cabeça no meu ombro. E ali no meio da tarde cinza senti algo forte e simples ao mesmo tempo. Aquela família pequena, impróvel, machucada, estava finalmente florescendo de verdade. Sem pressa, sem medo. E com um amor que se construa com a mesma delicadeza de quem reorganiza o coral depois da tempestade. Tem dias em que a vida parece sussurrar. Agora vai, e pela primeira vez a gente acredita. A rotina na casa dos Beltro começou a ganhar um ritmo novo, um ritmo leve, quase musical. Toms corria pelo quintal sem medo, brincava com a energia de uma criança que finalmente tinha espal para existir. E eu e Eduardo caminhamos devagar, como quem aprende a respirar de novo, depois de muito tempo debaixo de gua. Numa manhã de esbado, acordei com o cheiro de pó quente vindo da cozinha. Desci as escadas e encontrei Eduardo tentando tirar uma bandeja do forno, usando o pano de prato todo torto. Pelo amor de Deus, Eduardo. Vai queimar amor, falei rindo. Ele riu também com aquele sorriso de canto que parecia sempre guardado para mim. Eu queria fazer um café da manhã especial. Pra NSTRS. Toms apareceu correndo logo depois com o cabelo bagunado e o pé descalo. Marina. O papai quase queimou a cozinha, disse entregando a Dência com orgulho. Esterres. Camos na risada. Sentamos juntos mesa e pela primeira vez eu senti aquele ambiente como um lar, como um lugar de trabalho. Eduardo observava cada gesto meu no compaixo impaciente, mas com um carinho cheio de respeito, o tipo de afeto que cresce devagar, profundo, seguro. Depois do café, ficamos na varanda enquanto Toms desenhava no chão com giz colorido. O cu estava limpo, o vento suave, e a casa parecia viva. Realmente viva. Marina Eduardo disse em tom baixo quase um segredo. Eu não sei onde tudo isso vai dar, mas eu quero descobrir. Olhei para ele sentindo o coral aquecer. A gente descobre junto, Eduardo, sem pressa, no tempo certo. Ele sorriu, aquele sorriso de quem finalmente encontrou paz depois de anos. Toms levantou o desenho e gritou. Olha, a gente 13 de mãos dadas. Eduardo me olhou. Eu olhei para ele. E naquele instante simples, entendi. No era mais sombra. No era mais dor. Era amor nascendo sem pedir licença. Nascendo porque finalmente havia espal. Às vezes o coral da gente precisa de um canto seguro para finalmente florescer. Os dias seguintes pareciam costurar ponto por ponto uma nova estria naquela casa. Toms Jato corria solto pelo quintal que parecia ter desaprendido o que era medo. E eu e Eduardo seguamos cada vez mais persimos, mas sempre com respeito, cuidado, e aquele silêncio bonito que se existe entre duas pessoas que aprenderam a sentir antes de falar. Numa tarde de domingo, o cu comeava a ficar dourado quando Eduardo me chamou para caminhar pelo jardim. Toms estava ocupado construindo uma cidade inteira com seus bloquinhos de madeira. Caminhamos devagar, lado a lado, até o lugar onde havamos enterrado a caixa semanas antes. Ele parou ali, passou a mão pela grama ainda um pouco mais clara e disse: Marina, aqui eu deixei um luto que carreguei tempo demais, mas também ganhei algo que nunca imaginei encontrar de novo.
Senti uma pontada quente no peito. E o que vós ganhou, Eduardo? Ele me olhou com aquela sinceridade que parecia arrancada direto da alma. Coragem. Esperana. E respirou fundo Vok. Meu coral apertou de um jeito bom, manso, familiar. Segurei sua mão sem pressa como quem acolhe algo que Joto nasceu. Toms, ao longe, gritou: Ei, Vox 2, vem ver o que eu fiz, e rimos. Rimos porque pela primeira vez aquilo soava como família. Quando nos aproximamos, ele mostrou os bloquinhos as casinhas pequenas lado a lado. Essa a minha, essa do papai, e essa a sua Marina. Eduardo me olhou. Eu olhei para ele. E naquele instante, tu simples, tu comum, tu puro, tive certeza a casa Beltro estava inteira de novo, no pelas paredes, mas pelos corais que enfim tinham encontrado paz. A gente acha que dor escondida some, mas no some ela vaza, machuca, pesa, adoece. Quando algum tem coragem de olhar para a ferida, de dizer, no sua culpa, mas sua responsabilidade curar, que a vida comeia a mudar. Às vezes a cura vem das mors mais inesperadas, de quem chega devagar com humildade, com cuidado, e acende luz onde ninguém mais quis entrar. E Vok Jod precisou encarar uma dor antiga para finalmente seguir em frente. Conta aqui nos comentários, sua estria pode ajudar algum hoje. Curta o vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais estrias que tocam fundo aí, onde a gente guarda o que mais verdadeiro.